Olá, turma, como estão? Bem, conforme prometido, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os gabaritos das nossas atividades de auditoria. Acho que vocês estavam esperando muito por isso, né? E finalmente, agora eu vou dar esse feedback. Né? Bem, aqui estão as atividades. A linha do tempo, gente, era para que a gente fizesse uma atividade que a gente falasse sobre todas as questões que ocorreram desde o momento que a gente começou a falar sobre qualidade, e na verdade, de fato, Florence Nightingale foi a precursora, porque quando ela pensa na questão de higiene, né, num mundo que naquele contexto, né, que eu digo no mundo é o contexto que existia a saúde naquela época, a qualidade era o que menos se pensava, né, e quando ela vem com essa questão pioneira de falar de higiene, de iluminação, ventilação, diminuir ruído, de alimento, então ela pensa em qualidade, então de fato ela é pioneira. Então isso aconteceu no século XIX, por volta de 1850, né, e de fato primeiro ícone que a gente tem aí na nossa linha do tempo é Florence Nightingale e a teoria ambientalista, que ela fala que não é teoria, mas a gente sabe que é. Aí depois, gente, acontece um monte de coisa. Então a linha de vocês, nenhuma linha do tempo vai estar igual a outra, a não ser que você tenha copiado do seu colega, né? Mas as linhas elas vão acabar variando. Então a gente tem em 1960 essa Hazards of Hospitalization, depois a gente tem a prática dos 5 certos em 60, o programa de qualidade hospitalar em 90, ou seja, a gente tem aí muitas mudanças acontecendo, né? Muitas transformações acontecendo até chegar, e aqui no caso a linha que eu estou mostrando para vocês, ela para em 2013 e na verdade a gente foi muito além disso, né? A gente trabalhou até 2019. Então a linha do tempo de vocês deve ter mais inserções. Então aqui não tem, na verdade, gente, um certo ou errado. Acho que o certo é começar com Florence e depois vai depender muito aí do que os alunos fizerem, então a correção ela vai funcionar muito aí pautada num comparativo entre os trabalhos de vocês, tá? Bem, essa é uma das atividades. A segunda atividade é o SBAR. O SBAR é uma técnica de passagem de plantão, e eu não falo passagem de plantão só quando a gente vai deixar a unidade, vai embora, né? E vai deixar para o colega cuidar, né? Tratar do paciente que a gente largou lá no hospital, na verdade, não, né? Não largou nada, a gente foi embora e outra pessoa está lá cuidando. E, na verdade, o SBAR, ele está relacionado a toda vez que a gente passa um estado de saúde, estado clínico de um paciente para qualquer outro profissional, por qualquer outro motivo. Então, se eu estou transferindo para o centro cirúrgico, se eu estou recebendo da UTI, se eu estou, enfim. Então, o SBAR é uma técnica de comunicação, né, que a gente usa no sistema de saúde, porque ela é uma técnica de comunicação estruturada. E como que ela é estruturada? Então, SBAR significa o S e situação, que é quando você se apresenta, explica por que você está chamando e explica o que está acontecendo. Background quer dizer o diagnóstico de admissão. Então, você vai falar sobre o paciente, quem ele é, o que ele tem. Então, uma história resumida e o que ele está sendo, como ele está sendo tratado nesse momento. O A diz respeito à avaliação. Então, a partir daquela intercorrência que ele teve, que você falou na situação, o que mudou? Né? O que você fez? Que resultados que você obteve. E por fim, o R é a recomendação, que é quando você transfere o caso para outra pessoa, por exemplo, o médico, né, o psicólogo, pedindo que ele venha avaliar o seu paciente e você faz algumas sugestões a partir disso. Então, eu dei esse casinho, né? E tá todo misturado. Tá lá, ele apresentou sudorese quando teve dor. O ECG já está disponível, aparentemente não tem alteração, a glicemia está 180 e a PA 100 por 60 milímetros de mercúrio. Então, quando ele fala sobre essa condição clínica, ele está falando sobre a avaliação que ele fez do quadro clínico. Então, aí é A. Tá? Depois, ele foi submetido a uma colectomia parcial ontem, sem intercorrências, e está em uso de bomba de PCA. É portador de diabetes, eu solicitei eletro, destro, sinais vitais, repouso no leito. Então, aqui, na verdade, estou falando do background. Né? Então, a gente vai colocar aí como sendo B. Solicito sua avaliação. Penso em instalar oxigênio, soro fisiológico rápido e manter repouso até sua chegada. Então, aqui é o R.
E por fim, olá, médico, aqui é a enfermeira Kimberly, o Dr. Pedro está tendo dor torácica, ele estava andando no corredor após se alimentar bem no jantar. Então, aqui é o S, né, que é a situação, está sendo explanada a situação. Se você colocou a BRS, você acertou, tá? O CIPOC foi o exercício 3. O CIPOC é uma técnica para a gente conhecer como é que funciona um processo. O S significa supplies, aqui no S a gente fala sobre os fornecedores, então a gente pode falar todos os fornecedores, né, que vão fornecer insumo para que o processo aconteça. Então ele vai dar o material, o substrato, o recurso para que o processo dê andamento. O I é o input, a entrada, então aí vão entrar os insumos, todos os recursos. O P é o processo em si, que a gente vai trabalhar com etapa a etapa, ou tarefa a tarefa, tem que escrever etapa é etapa, não pode esquecer, né? Depois vem o O, que é o output, a saída, onde os produtos ou serviços a gente vai relatar aqui aquilo que resulta de todo o processo, que é o que a gente objetiva. E depois o C é o customers ou clientes, que é o destinatário do resultado do processo para quem vai receber esse processo, tá? E aí eu coloquei para vocês, né, esse formulário aqui, né, separando exatamente igual o CIPOC, lá do outro lado, mas aqui já não tem mais explicação, e eu queria que vocês falassem sobre um parto cirúrgico humanizado. Então, aqui seria fornecedor, o anestesiologista, parto cirúrgico, né, central de material e esterilização para fornecimento dos produtos, o centro de parto humanizado e a farmácia. A entrada, os procedimentos de anestesia que vão acontecer, a disponibilização do material esterilizado, tratamento materno-infantil humanizado e a disponibilização de material médico e medicamentos. Depois vem o fluxo, ó. Recepcionar a paciente, realizar anestesia, realizar a cirurgia, acompanhar a recuperação pós-operatória e liberar. Provavelmente aqui, vocês preocupados com a questão da humanização, vocês podem ter colocado no recepção, acolhimento, na anestesia, o time in, time on, time out, na entrada, né? Na verdade, na recepção já entra com o time in, né? Vocês podem ter colocado isso que tem a ver com segurança, tem a ver com humanização. Vocês podem ter colocado questões relativas à humanização, de ter o acompanhante, da participação do acompanhante, esse tipo de coisa acho que é bem válido, né? Como sair da cirurgia realizada, no caso o parto, e os documentos e registros correspondentes ao procedimento de assistência. Com relação ao cliente, a cliente pode ser UTI, se ela tiver uma situação de gravidade, pode ser unidade de internação. O serviço de prontuário é um cliente também, porque você vai encaminhar para lá quando tiver alto faturamento, pode ter um cliente também, né? E a controladoria é um cliente também. Então é mais ou menos isso, óbvio que eu vou olhar um a um, né, para ver o que vocês colocaram dentro dessa proposta. Acaba tendo uma variaçãozinha, pequenas variações não vão impactar na nota de vocês não, tá bom? O exercício 5 é o diagrama de Chikawa. Nesse caso a gente tem o paciente do Hospital HSN, que poderia solicitar renovação da receita, sem precisar agendar com o médico. Quem faz isso é a secretária. A secretária, ela seleciona a medicação, envia para o médico faz a prescrição e devolve para ela. Nessa situação que a gente viu que foram duas prescrições grampeadas juntos para o mesmo paciente que é analfabeto. E aí ele pegou a prescrição e comprou na farmácia o remédio errado. O enfermeiro detectou e orientou o circuito, né, secretário e médico do erro. E aqui vem o gabarito. Eu coloquei 5W2H, mas no caso é o diagrama de Chikawa, tá, gente? Considera aqui diagrama de Chikawa. Então, aqui eu coloquei comunicação, não houve confirmação do nome do doente. Tarefa, elevado número de prescrições por dia. Organização, ausência de procedimento para renovação de receituário. Institucional, não achei nada, tá? Equipe, falta de supervisão de procedimento em causa. Precisava colocar em um protocolo nesse sentido. Condição de trabalho, excesso de solicitação simultânea. Fatores do doente analfabeto. Fatores individuais, cansaço do profissional, que ele tem que fazer muitas prescrições. E aqui a medicação errada, potencialmente perigosa. Então, se você fez isso, mais ou menos em outras palavras, isso eu vou corrigir individualmente, né? Está correto, tá?
Bem, 5W2H é uma ferramenta de planejamento a partir de um problema, né? E aí eu peguei aqui uma proposta de trabalhar 5W2H, lembrando que essa ferramenta ela te ajuda a planejar para resolver um problema, né? Então eu peguei o problema do protocolo de renovação da receita, tá? Então eu pensei em informatizar, ó, um sistema informatizado, receita via QR Code com conexão com a farmácia popular. Por quê? Evita a troca de receita, atraso, extravio, uso indiscriminado e furto. Onde vai acontecer? No Hospital HSN. Quem vai fazer? O Serviço de Tecnologia da Informação, o médico e a secretária. Ou se eu decidir que mais alguém vai participar, eu coloco aqui, mas aqui tá bom para mim. Em 30 dias implanta o serviço. Como que tem que fazer? Tem que comprar esse software, tem que implementar o sistema autenticador e transmissor, que é o SAT, né, com QR Code. Quanto vai custar? Eu coloquei duas cifras, que é um serviço intermediariamente caro, coloquei feito como se já tivesse sido feito. Pessoal, aqui o que é importante vocês saberem é o seguinte: essa ferramenta é uma das ferramentas que mais vai variar entre os grupos. Por quê? Porque a ideia de solução, cada um tem mais ou menos a sua. Então, tem aqui um grau de subjetividade um pouquinho maior do que nas outras, tá? De qualquer maneira, pessoal, lembre-se que vocês têm que trabalhar respondendo tudo isso. O critério é a ideia e responder tudo isso dentro de uma perspectiva que dê para resolver, né? Então, eu coloquei uma receita QR Code, porque aí é uma coisa do médico, né? Mesmo sendo aí um serviço às vezes um pouco mais complicado, o médico tem o seu QR Code. E aí dá para fazer um sistema informatizado, né? Só investimento aqui, médio, moderado investimento. Então, mais ou menos vai depender um pouquinho de cada um de vocês, né? Do que cada um de vocês projetou, e eu vou analisar isso individualmente para o pessoal da PS, tá? Aí aqui vem o último exercício dos indicadores. Né? Então, aqui vem essa, considerando as características desejáveis de um indicador de saúde, preencha a segunda coluna, que seria essa aqui, né? De acordo com a primeira. Então, a gente tem na nossa matéria de indicadores as características do indicador. Então, ele tem que ser disponível, adaptável, estável e permitir rastreabilidade. Aí eu vou colocando aqui, ó, capacidade de resposta à mudança, né? O que é capacidade de resposta à mudança? É adaptabilidade. Então, se você for ver lá na matéria, você vai achar permanência no tempo, permitindo a formação de série. O que é? Estabilidade. Facilidade de identificação da origem dos dados, registro e manutenção. O que é? Rastreabilidade. Facilidade de acesso para coleta, estando disponível a tempo, disponibilidade. Então, quem respondeu D, acertou. Essa segunda só se gerencia aquilo que se mede, tomando-se a afirmativa como verdadeira, é correto afirmar que. Daí a alternativa, quem colocou indicador é um dado, que juntamente com os outros pode auxiliar o administrador na tomada de decisão, acertou, porque ele é justamente para isso. O indicador, o objetivo maior dele é favorecer a tomada de decisão. Por que a A está errada? Indicadores são valores, não devendo ser interpretados como regras, que associam práticas sociotécnicas a escalas. Não, indicadores eles podem ser associados a práticas sociotécnicas e a escalas. Né? B, indicadores somente são aplicáveis para medição de objetivo vinculado ao planejamento estratégico. Não, não, não. Indicador serve para estrutura, para produto, para processo e para resultado, em qualquer área, em qualquer nível de planejamento. C, se for possível medir, deve-se construir indicadores independentemente do que vai ser medido ou da complexidade da medição. Não, a gente sabe que para construir um indicador a gente tem critérios. Olha os critérios aqui, ó: disponibilidade, adaptabilidade, estabilidade e rastreabilidade. Se não atender o critério, não dá para ser indicador. E outra coisa, você tem que responder a requisitos legais também, tá? Esse último aqui é uma tabelinha de cálculo, e aí aqui eu coloquei os cálculos. Não se preocupem se você considerou 1.000 ou 100, eu vou considerar também para o seu cálculo, porque a gente sabe que isso tem uma questão estatística de análise do dado e que é um pouquinho difícil da gente entender. Mas aqui estão os valores, né? Lembre-se que você vai então fazer a divisão do número de quedas por número de paciente, o número de flebite pelo número de paciente, multiplicar por 100 ou por 1.000. E aí a gente tem o dado do indicador para comparar com o dado índice que é permitido na instituição e ver se a gente está muito acima, né? Ou qualquer relevância acima já é um problema. Pessoal, terminamos aqui
a nossa jornada. Quero agradecer de coração. Muitos beijinhos para vocês e deixar uma mensagem aqui para vocês que a nossa fé seja infinitamente maior que os nossos medos. Bora para frente, gente, vai dar tudo certo, ok? Muito obrigada e a gente se encontra no nosso chat.